Olá, sejam bem-vindos ao nosso 7º MarkCast. E junho, mês dos namorados, e vamos falar sobre o quê? Relacionamentos, isso mesmo. Já anota, já pega seu papel, já pausa esse vídeo, vai lá, se prepara que esse vídeo é para você. E hoje temos convidadas especiais aqui. Temos Juliana Arruda, Stephanie e Alice César fazendo a parte de psicologia aqui, trazendo pra gente uma outra visão sobre relacionamentos. A gente vai começar esse MarkCast falando, né, de relacionamento. Como que é importante? O que é, na verdade, um relacionamento? E se a gente vai lá, né, na tipologia da palavra, a gente vai ver que relacionamento é como você se relacionar, é o ato de relacionar-se. E como que é ter um relacionamento saudável? Então, eu vou perguntar pra Ju aqui, vamos começar com a Juliana. Como que é o seu relacionamento com você, com seus pais, com Deus? O que é um relacionamento para você? O que você acha que é um relacionamento? O relacionamento para mim, Jéssica, ele é muito forte, principalmente com Deus, que é a minha base, né? Então, ele que me dá as direções para tudo. A minha relação com meu pai é muito saudável, com a minha mãe. Graças a Deus eu tenho um lar bem carinhoso. Eu fui criada num lar, um berço evangélico. Então a gente sempre trocou muitos carinhos, atenção, cuidados, mas também muitas responsabilidades. Desde nova, eles sempre me passaram a responsabilidade. Então o relacionamento que eu começo a desenvolver, eu passei a desenvolver melhor depois que eu fiz a terapia com a Marquesano. Eu super indico. Aí eu comecei a observar, olha, eu sou 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Aí eu consegui entender, então às vezes eu não gosto de uma pessoa nisso, é porque eu tenho isso. Aí foi onde eu comecei a melhorar o meu relacionamento comigo. Pois eu sou acostumada a servir, eu tenho prazer em servir. Só que quem tem muito prazer em servir, acaba esquecendo de você. Então você acaba servindo a todos e você. O treinamento, a terapia me ajudou muito, assim, no nível master, a começar a olhar pra mim. Eu falei, e a Juliana? O que a Juliana quer? O que a Juliana gosta? Aí eu comecei a colocar os não. Não. Gente, é difícil falar um não. Muito difícil. Mas o não te limita. Limita as pessoas a saber o seu espaço. Não. Agora é o meu momento e eu vou viver esse momento. Então, a cada dia eu tô buscando mais os treinamentos, os desenvolvimentos e a relação vai fluindo com o passar do tempo. Ai, muito legal. Stephanie? Eu acho que isso que a Jéssica falou faz sentido. As relações, elas são feitas principalmente desses acordos, né? Dos limites, do que a gente consegue dar e receber do outro de uma forma justa, vamos dizer assim. Então, tantos relacionamentos com os meus pais, né? Hoje eles são falecidos, mas eu tive bons relacionamentos. O relacionamento familiar também. E os relacionamentos afetivos, acho que tudo vai dentro desses acordos e limites que nós conseguimos estabelecer. Alice, quero sua visão diferenciada disso. Pra gente começar um bom relacionamento. Aonde começa um bom relacionamento na sua visão? Ufa, eu não vou ter que responder sobre os meus relacionamentos. Que libertador! Que libertador! Mas vamos lá. Então, é interessante porque se a gente pensar numa criança pequenininha, né, num bebezinho, o relacionamento de uma criança, né, começa ali no primeiro momento com a mãe, ou com os cuidadores, pais, né? E é dali que ela vai aprendendo a se relacionar. Tem algumas teorias bem importantes falando sobre a teoria do apego, principalmente, que fala que aquilo que a gente recebe é a forma que a gente vai levar a questão do relacionamento para a vida. Seja relacionamento amoroso, amizades, relacionamentos de trabalho. Então, é nesse primeiro modelo que eu tenho aqui, nesse rascunho inicial, que eu vou me apegar ou desapegar, que eu vou criar dependências emocionais, relações mais traumáticas, mais tóxicas, ou mais verdadeiras, mais afetuosas. Então, essa construção de eu adulta, como eu me relaciono com os outros, comigo, né, começa aqui nessa base. E, claro, se alguém ouve falar, mas aqui quando no meu início de vida eu não tive muito afeto, os meus relacionamentos, né, com os meus pais não foi ok.
isso não te congela. Você pode sempre se restaurar, mudar e recalcular essa rota. O que eu acho interessante, né, e também que também posso falar super de relacionamento, e se vocês querem uma dica master, esse livro aqui, ó, Mulheres que se Amam, primeira edição, tem 14 temas sobre relacionamento. Então, compra aí, legal, super bacana, e vocês vão poder entender melhor sobre isso. Mas falando assim, na minha visão de relacionamento, concordo e endosso o que a Alice falou sobre a sua base familiar. E eu acho que o primeiro e principal relacionamento, antes de você se relacionar com o outro, é se relacionar consigo. Então, também tive um relacionamento, eu já vivi um relacionamento abusivo. E aí, relacionamento abusivo, só para ficar bem claro para o pessoal de casa, não significa que é um relacionamento que a pessoa te bate, te espanca. Às vezes ele pode ser abusivo no sentido de uma traição, você não colocar limites nisso, e isso daí tá abusando com você, com a sua imagem, com a sua integridade, com a sua pessoa. Pode ser um relacionamento abusivo, porque às vezes ele psicologicamente está fazendo uma pressão sobre você, e aí você tem isso. Ou pode ser abusivo em relações físicas também. Tá, no sentido de agressões. Então, não pensem que relacionamentos abusivos, eles só são quando alguém fala pra você, eu sofri um relacionamento abusivo. Não significa que o cara bateu na mulher, espancou, ou que ela viveu uma vida de escravidão. Não, mas tem várias formas de ser abusivo, né? E também lembrando que nem todo mundo é vítima. Se a gente viveu, é porque uma certa parte a gente concedeu essa vivência, ligado no que a Alice falou, naquela base, naquele amor, naquela ideia de relacionamento que a gente tinha anteriormente. Então, Jéssica, eu estou percebendo aqui que eu estou vivendo relacionamentos iguais sempre, que é isso que a gente vai bem tocar agora, que eu vou chegar a pergunta para Juliana. O que eu faço, né? Então, vocês vão ouvir os relatos, ouvir como que é que você percebe esse relacionamento, como que você começa a perceber esse abuso, e aí depois a gente vai tratar e como que a gente faz pra gente poder realmente construir um relacionamento saudável. Mas aqui a primeira dica é olhe pra você. O relacionamento sempre vai começar consigo mesmo. Então, assim, mês dos namorados, pra que eu vou entrar aqui nesse podcast e falar de relacionamento? Não tenho namorado, mas você tem um relacionamento com você, né? O relacionamento com o outro, ele não deve ser o principal relacionamento. O relacionamento com o outro, ele tem que agregar aquilo que você já tem de especial. A sua felicidade não pode depender da felicidade do outro. Isso é dependência emocional, que a gente vai falar no outro podcast, que a gente tá falando, desculpem, sobre autoestima. A gente vai falar no próximo podcast, no podcast 8, Markcast 8, assiste lá, confere. A gente vai falar sobre dependência emocional. Então, cuidado para não misturar as coisas, né? Não misturar, então, eu sou autoestima, tenho um relacionamento bom comigo, eu sou autossuficiente, não preciso mais de ninguém. Não é isso também. É só sobre saber o que é bom pra você, né? Não tô falando pra ninguém vive sozinho. Todo mundo depende do outro. O que eu tô falando é que um relacionamento, pra que você tenha outros relacionamentos bons, você tem que se tratar bem primeiro. Ju, e aí, me conta como foi seus relacionamentos afetivos e quando você percebeu que estava sendo abusivo e quando você também percebeu padrões. Então, eu sofri muitos relacionamentos abusivos, foi exatamente o que você falou, não é só agressão, não existe, eu nunca tive agressão, mas outros tipos de abusos. Então, eu comecei a observar todos os meus relacionamentos aconteciam com o mesmo final, uma traição. Aí você começa a se culpar, por que eu fui traída? A culpa foi minha. Aí os treinamentos, as terapias que eu fazia, aí eu comecei a observar, opa, os meus relacionamentos estão rodando, muda a pessoa, mas é sempre o mesmo sentido. Na terapia teve uma das atividades que foi passado. Começa a colocar o que você espera. O que você quer de um homem. O que você quer de um relacionamento a dois. Aí eu comecei a colocar um homem provedor. Comecei a colocar alguns detalhes que pra mim era importante. Aí começou a mudar. Então, às vezes, você coloca um ponto final em um relacionamento, não é porque, não deu certo. É porque você sabe os seus valores, você definiu o que você quer. Eu tive um problema de saúde e eu não tive o retorno que eu esperava. Aí eu falei, opa, eu preciso ter alguém para conviver comigo na saúde, na doença. Aí onde eu coloquei limite. Uma relação não termina porque o amor acaba, mas você tem que ter o amor próprio.
E pelo meu amor próprio, eu coloquei um ponto final. Aí eu falei, não posso viver uma relação assim, não é o que eu espero. E eu acredito muito em Deus. E eu sempre creio que Deus sempre tem o melhor para nós. Sim. Ele não quer que nós estejamos tristes ou vivamos uma vida falsa. Então eu coloquei pontos finais e hoje eu passei a me encontrar, eu passei a gostar da minha companhia. Aí você olha, nossa, eu não preciso ter alguém para conviver. Claro que eu gostaria e pretendo ter alguém para trilhar a jornada. Mas sozinha eu consigo superar, aprender vários momentos, viver momentos felizes. Eu não preciso ter alguém ali, depender do outro para conviver, para ter uma relação saudável. Então eu passei a cuidar mais de mim, ter o amor próprio. Aí sim eu comecei a ter relacionamentos mais saudáveis. A dois, no trabalho e familiar também. Ai, muito bacana. Steph? No meu caso, eu notei que hoje, né, com a vivência que eu tenho, eu consigo analisar melhor todas as situações. E eu vejo que, assim, por uma baixa autoestima que eu tinha, já desde o início, né, da vida e de quando eu comecei a me relacionar, eu tinha muitos problemas em colocar limites, em fazer acordos. E foi isso que possibilitou com que eu entrasse em relacionamentos abusivos, né? E o que eu consigo visualizar, assim, é que todos os relacionamentos, quando a gente não tem essa questão dos acordos e dos limites, acaba virando uma dinâmica, né? Não só um relacionamento abusivo. Por exemplo, pode ocorrer da pessoa encontrar um abusador e a pessoa ser narcisista, sim, pode ocorrer. Mas muitas vezes, uma pessoa começa a oferecer um comportamento abusivo e a outra começa a aceitar. E a gente entra numa dinâmica de aprendizado, né? Então, às vezes, um ciumento começa a cobrar muito da pessoa. E a pessoa que não tem uma autoestima muito boa não sabe colocar aquele limite. E começa também a ser ciumenta. Então, vira um relacionamento abusivo de ambas as partes. Desculpa te cortar, é que eu lembrei de uma frase do Rodrigo Fonseca, que ele fala que é o copo e a cachaça. Né? É o copo e a cachaça. Você quer parar de beber, passa longe da porta do bar. Exatamente. Né? E aí ele fala que a gente tá no vibracional, né? Quando a gente entende essa parte da inteligência emocional, a gente entende que nós somos 50% responsáveis. Juliana aprendeu isso. Que somos 50% responsáveis por tudo que nos acontece, né? 50% eu crio, 50% eu autoriza o outro. E isso é a metodologia do Rodrigo Fonseca. Elaine Ourives, ela já é mais ousada. Ela fala que nós somos 100%, porque sou eu que tô vibrando. E se o 50% do outro ele tá fazendo comigo, foi porque eu tô permitindo que ele faça comigo. Então, é algo pra gente refletir ali. Mas, é o que o Rodrigo diz, sempre vai ter a panela e a tampa, exatamente, o copo e a cachaça. Então, se você tá vendo que você tá ali continuando, repetindo padrões, né? Pô, o cara de novo me traiu, ou pô, o cara de novo não me respeitou, eu sempre tenho um relacionamento onde que eu tenho que... Tem muitas mulheres que bancam o cara o tempo todo. Eu tenho que pagar tudo pra esse cara não paga nada pra mim, não faz nada por mim. Cuidado, porque você tá sempre arranjando um filho pra você em vez de um namorado. Ou você está sempre querendo... Também tem ao contrário, mulher sempre que só quer que o cara pague. Então você também tá sendo um pouco extorquindo a pessoa. E tá tudo bem, eu vou ficar com ele porque ele me paga isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, cuidado, comece a avaliar as características e o que você tá... buscando com aquele relacionamento, tentando suprir com aquele relacionamento. Isso pode ser uma dica. Alice, conta pra gente aqui como que as histórias, como que as pessoas chegam, os padrões, assim, o que é mais comum quando chega história de relacionamento no consultório, você ter casos. Tá bem interessante ouvindo vocês. Eu não tenho como... Eu falo que eu tenho vários filtros, né, de ouvidos aqui pela minha experiência, pelas minhas formações. Então, eu sou consteladora sistêmica, sim, também, né? E aí a gente entende que tem coisas que eu vou viver, ou que algumas mulheres, né, vivem. Permito relações... Eu tenho medo dessa palavra permite, porque parece que tá tudo nas tuas mãos, né? Mas às vezes eu vivo um relacionamento tóxico, abusivo, e sim, é bom salientar que o abusivo nem sempre tem uma violência física, mas outros tipos de violências e microviolências, que são aquelas que passam tão sutil que você fala, gente, será que eu tô louca? Coisa da minha cabeça. E aquilo vai reforçando. Então, pelo olhar da visão sistêmica, a gente entende que
em algumas situações, quando a gente não tem consciência, a gente reproduz a vivência de um padrão que vem da minha tia, da minha avó, muitas vezes das mulheres da minha família. Nossa, olha o que acontece. Por coincidência e, entre aspas, por maldição, todas as mulheres da minha família foram abandonadas. E você fala, faz parte. Não. A visão sistêmica fala, ok, eu vou ter consciência disso e aí eu consigo quebrar esse padrão. Entregando, e aí eu falo que é desobedecer, honrar o nosso sistema, desobedecendo e falando, mulheres que vieram antes, eu vou honrar vocês fazendo de uma forma diferente. Então eu posso quebrar padrões de relacionamentos abusivos, traições, às vezes até perdas, lutos. Já tem de mulheres assim, nossa, tenho até medo de ter um relacionamento porque minha mãe ficou viúva cedo, a minha avó. Então, quando a gente fala em relacionamento, como eu falei, né? A gente revive muito do que a gente teve na infância. Os relacionamentos espelham também situações traumáticas, feridas emocionais. Então, se eu fui uma pessoa que teve uma situação real ou percepção de abandono, então talvez, para não ser abandonada, eu vou ser essa pessoa que cuida demais desse homem ou dessa mulher que vem para mim. E aí eu vou ser o pai ou a mãe dessa pessoa. E aí eu preciso cuidar de tudo. E aí eu sufoco. E aí eu crio uma dependência emocional. Então, quando a gente fala em questões de relacionamento, é um espelho de quem a gente é e da nossa história. E, na minha visão, da história do nosso sistema familiar. Eu concordo super né, nesse livro aqui. Eu conto exatamente essa história, né? Como eu recuperei minha autoestima e saí dessa dependência emocional e não dando carga pro relacionamento que eu vivi e pra pessoa que viveu comigo. Imagina, não é esse sim, mas é contando a minha história. E eu percebi que esse padrão de traição se continuava. E aí lembro, por quê? Porque minha mãe foi traída, minha tia foi traída, a herança das mulheres da minha família traída, então eu tenho que ser traída. E o principal, não era nem isso. O que me conectava com aquele relacionamento era a figura do meu pai. Que o meu pai, ele quando eu era pequena, ele separou da minha mãe, eu não tinha nem 3 anos de idade. E eu senti muita ausência do meu pai. E foi por uma traição que eles se separaram. Então eu ficava nesse relacionamento, mesmo sendo traída, e todo mundo falava, Jéssica, não. Aí o que eu fiz? Eu terminei o namoro. Terminei, não vou terminar. E aí eu fiquei sendo quem? O backup. Porque daí quando ele não tava pegando ninguém, ele me pegava. E aí eu não, gente, olha só como a gente quer ser a pessoa que não tá vivendo isso. Eu negava que eu tava vivendo isso. E daí eu dizia assim, não, gente, eu não estou sendo usada. Ele vem, eu tô disponível, e aí eu fico só naquele momento que eu tô disponível. Mas era sempre que eu tava disponível. Sempre que ele vinha, eu tava disponível. Por coincidência. Entende? Por coincidência. Eu tava disponível. E eu não percebia. E amigas falavam, já cheguei a ter amigas que viraram... Não vou falar mais com você, porque você é doida. E eu comecei a fazer terapia. E a terapeuta falava pra mim, Jéssica, você não precisa disso. Eu sabia que eu não precisava, real. Mas eu tava ali, eu falei assim, eu acho que eu devo ser muito louca, doutora. Porque eu tenho consciência e eu tô aqui. Eu presa a isso, eu não tô entendendo que tá me se mantendo ali. E ela também não tava entendendo e não conseguiu me ajudar a chegar nesse caminho. E depois de um treinamento que eu fiz de inteligência emocional com o Rodrigo Fonseca, uma vivência num curso que se chama Lotus, é uma imersão de 3 dias, eu descobri lá que eu buscava neste relacionamento a figura do meu pai. Então era interessante, eu precisava de alguém que me traísse, porque meu pai, na cabeça da Jessiquinha, ele traiu a Jéssica, ele não traiu a minha mãe. Essa foi a leitura que a minha criança fez. Eu não fiz a leitura de que meu pai traiu a minha mãe, aí ele separou da minha mãe e não foi da Jéssica. Não. Eu fiz a leitura de que meu pai me traiu. Ele me rejeitou. Então, isso reverberou nesse relacionamento, né? E assim, depois que eu descobri isso e passei a ressignificar, eu consegui ter um relacionamento mais saudável. E sim, conseguir ter um relacionamento saudável. E hoje eu vivo esse relacionamento, né, com Pedro Marquesano, meu marido. E é muito saudável depois você ver o seu valor, entender e honrar a sua história. Aquilo que você estava falando, sim, mulheres
entendo que você teve esses BOzinhos aqui, mas eu não quero esse BO pra mim, não. E se Já deu aqui, Jéssica, né? porque eu acompanho muitas mulheres, né? Já acompanhei, que é como se inconscientemente não se permitissem fazer diferente. Isso em relacionamento, em prosperidade financeira, em saúde. Quando a gente tem essa percepção, olha, eu não tô traindo as mulheres da minha família, mas eu vou, aquilo que eu falei, eu vou honrá-las fazendo diferente. Isso parece uma coisa muito boba, mas é tão importante quando a gente toma essa consciência e fala, eu vou fazer diferente. Até para as mulheres que vierem depois de mim começarem uma nova história, uma rota nova. Tem uma inspiração, né? Tipo, aqui não deu certo, mas aqui pode dar, eu vou por esse caminho aqui. Então, a gente já contou todas as histórias, né? E a gente vai falar assim, uma dica pra vocês de como se entregar, como se amar, como se valorizar, como melhor relacionar para esperar um relacionamento ou para continuar um relacionamento. Então, a Ju pode falar, né? A Eu vou parte pegar dela. o gancho. Sobre se permitir. Permita-se, mas não aceite migalhas. Tenha consciência do que você deseja. Vai valer a pena? Vai, se entrega, vive. Nenhum relacionamento é igual ao outro. Eu tenho sempre pra mim que ou você é aprendizado ou é experiência. E a experiência a gente sempre vai ter. Então valeu, olha, me relacionei, eu me abri, eu esperei que fosse, mas não foi. Mas não deixe de tentar. Sempre Deus tem algo preparado para nós, sempre existe um novo e sempre é uma oportunidade do amanhã ser melhor. Eu tive relacionamentos atrás que não foram bons, mas para frente pode ser. Esteja aberto a viver o novo. E foi se abrindo, né, Ju? Se permitindo que você também conseguiu viver um outro relacionamento. Eu tenho pra mim que a gente sempre precisa de passar por aquilo. Você passou pra aprender algo. Beleza, agora eu já aprendi isso aqui e aí agora eu vou pra frente, né? Porque fica esse medinho mesmo. Exatamente. E a gente sempre tem o medo de não achar o cara perfeito aos seus olhos. Aí você aceita qualquer um. Só que quando eu fiz os treinamentos, eu achei o cara aos meus olhos que era perfeito. Aí você olha, nossa, é possível, existe. Existem detalhes que mulheres gostam. Abrir a porta, uma gentileza de estar junto, contato. Então você começa a observar, não deu certo os outros, mas pra frente é possível. Eu acho muito interessante. A terapia me ajudou muito nesse sentido. A se abrir, a permitir, porque você pode encontrar o que você não espera e viver uma vida plena. E é o que eu espero encontrar. E aí, como que, no seu sentido, eu queria que você falasse mais, assim, de como buscar uma harmonia dentro de um relacionamento que você vive hoje, que é saudável, sem ficar olhando o fantasma do anterior. Eu acho que é bem aquilo que eu coloquei, né, Jé? Tudo tá dentro, né? Nada tá fora. Então, sempre quando a gente busca harmonia com o outro, a gente tem que observar o que tá desarmonizado na gente, né? Muitas vezes uma atitude do outro pode incomodar a gente. Por que tá me incomodando? Por que isso tá ressoando em mim tão ruim? Será que realmente é o que o outro tá fazendo? E se for, como é que eu vou colocar um limite, uma imposição pro outro, né? Eu acho que quando a gente começa a ter essa tomada, primeiro eu, e depois analisar se o outro também tá errado ou se tá certo, e como que a gente pode harmonizar esse relacionamento, tudo se torna mais fácil. Alice, agora sua visão aí pras meninas aí que tá procurando um relacionamento, dicas. Vou pegar uma das primeiras falas que você disse sobre a sociedade cobra. E a gente vive hoje... A gente já vivia isso, né? Há muito tempo. Não, antigamente, a mulher, quando chega aos 20 anos, tem que acabar a faculdade, logo em seguida já casada, ali há 2 anos ter filho. Hoje não é tão igual, estendeu um pouquinho mais, mas é muito... Eu vejo as mulheres que eu atendo que são tão cobradas, externa e internamente, porque não tem um namorado, não tem um relacionamento. E eu acho que a dica principal, é um resumo disso, né, daquilo que a gente falou. Tenha esse tempo com você, esse prazer com você, esteja bem com você, porque às vezes você está numa relação. Pelo menos eu não tô sozinha, né? Então, e aí você tem algumas questões e começa a sentir incômodo, sua ansiedade, tristeza. Mas pelo menos eu tenho alguém para fazer um post, para fazer um story, para falar que eu estou aqui, né? Mas eu acho que essa questão de a gente se conhecer, se respeitar,
não se comparar e achar que todo mundo tem que ter relacionamento e todo mundo tem que estar casado. Chegou nessa idade, se eu não... Antigamente você falava a coisa do ficar pra titia, né? Nem sei se usa isso. Mas, e é interessante porque às vezes a cobrança vem de fora, mas eu vejo muito mais essa cobrança vir interna de algumas pessoas. Alice, então o ideal é eu ter uma vida em celibatário. Não é isso. Mas primeiro você tem que estar bem contigo e não querer agradar uma sociedade ou agradar as redes sociais, né? Procurar ter esse autoconhecimento, esse equilíbrio, deixar de lado às vezes a perfeição. Eu vejo algumas mulheres que colocam, como você falou que tinha um padrão até de olhar algumas questões do teu pai. Às vezes eu vejo umas que eu brinco assim, nossa, parece que você tem um checklist aqui e tá aqui anexada a foto do pai. Olha, tem que ser assim, 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 assim. Pode até ser outro nome, né? Mas às vezes, e essa questão do autoconhecimento te liberta e te libera desse padrão. Relacionamento perfeito não vai existir, até porque nós não somos perfeitas e a pessoa com quem a gente vai se relacionar não é perfeita. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão dos nossos valores, das nossas questões. Limites é uma questão muito importante. Às vezes a gente desaprende também os limites ali na nossa formação. Então ter consciência de até aqui, ok. Gritou uma vez, tá? Acho que hoje ele estava nervoso, mas ele tem gritado constante. Opa! Não né? preciso disso. Não preciso disso, né? E não é outra pessoa que te define. Lógico que é muito legal a gente ter uma pessoa parceira. Eu sou grata a Deus porque eu tenho uma pessoa mega parceira. Paciente, que eu falo que aguenta as loucuras da psicóloga aqui. Que não é perfeito, assim como eu não sou perfeita. Então a gente... desse respiro, essa consciência e se agradar primeiro, como vocês falaram. Acho que isso é tão importante, é tão saudável. Meninas, eu vou encerrar, né, o podcast deixando uma mensagem minha, né, para vocês de relacionamento. Tem bastante pessoas que já conhecem minha história, que não conhece aqui, ó, tá aqui. Pode adquirir, você vai conhecer mais. Dizendo que no momento em que eu parei de procurar e me abri, as coisas fluíram. Então, assim, não fica fazendo... eu acho que é importante a gente saber o nosso limite, saber qual seria o cara ideal, né? Que até coloquei na terapia, pensar, não o ideal, porque pessoa perfeita não existe, mas o que eu aceito, o que eu tolero no relacionamento, o que eu não tolero, tem que colocar. Isso também é assim, ó, o que eu suporto? Suporto que ele seja até um pouquinho ciumento, até aqui, não sei o quê, porque pessoa perfeita não existe, você vai ter que fazer ali listinha. Fiz isso, deu certo pra mim. Juliana fez aí, deu certo também. Então, acredito que é um caminho. Então, você escreve lá o que você gosta, o que você pode suportar. E aí, se a pessoa não for muito daquele jeito, for percebendo, né? Que igual a Alice já falou, fez uma vez, fez duas, fez três, pô, de novo entrando no padrão, tchau. Mas eu vou sofrer. Mas você vai sofrer agora ou depois? Tanto faz. O sofrimento vai existir. Quem decide quanto tempo vai querer permanecer nele é você mesma. E aproveitar que é mês dos namorados, fazer uma declaração pro meu amor, né? Porque ele é muito especial na minha vida, me apoia em todos os meus momentos. Ele é mais do que especial, presente de Deus, eu falo isso pra ele. Então, Pedro Marquesano aqui na rede, pra todo mundo ver, né? Eu quero dizer, meu amor, que eu te amo, que você é muito especial na minha vida. Sem você eu não seria... um terço